Salve, salve rapaziada, beleza? Com vocês aqui quem fala é o Otávio, a gente tem mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar aqui vendo a gameplay aqui de PvZ. Então a gente vai estar aqui vendo aqui por cima, a gente vai mostrar os melhor, a gameplay aqui por trás. E vocês vão estar dando uma olhada aqui na gameplay. Então bora lá. Sem muita enrolação, a gente já vai mostrando aqui. Nessas fases a gente vai estar mostrando para vocês rapidamente. A gente vai acelerar o vídeo aqui por trás, mas o que teve de diferente dessa fase foi o Jardim Zen. E a gente descobriu que dá para fazer plantas tonadas, tipo ela tem o buff a partida inteira. E também as plantinhas ali que dão moedas, que vocês já vão vendo aí no fundo. E daí, na questão da partida, a gente vai ver aqui. Mas foi uma partida bem tranquila, a gente conseguiu jogar. A gente tava fazendo um desafio em algumas partidas jogar sem o girassol, pra gente dar uma aprendida e dar uma melhorar a noção de jogo. Mas tá aí a gameplay, aqui no fundo. Vocês veem que a partida foi até que razoável. Então essa partida foi até que bem tranquila, como eu tinha falado anteriormente. A gente jogou sem o girassol. Usamos umas plantas mais baratas nessa partida para a gente usar mesmo de teste. Foi até com um teste bem bom, a gente conseguiu inclusive ver uma interação muito boa. A gente conseguiu usufruir bastante da batata mina, que é uma planta que eu gosto bastante. E foi uma partida bem boa, e daí agora vamos para a próxima. Então, mais alguma partida na segunda partida aqui do dia. A gente pegou agora com o girassol tunado para a gente conseguir testar ele para ver como é que funcionar. Essa fase tinha um limite de plantas que você podia usar, então a gente tinha que já jogar um pouco menos de plantas. Então a gente usou plantas baratas para conseguir defender algumas. E como a gente tinha um girassol, a gente pegou também duas caras, como o repolho e o boxeador. E a planta que atravessa o tiro, que é a da flor ali. Mas foi uma partida bem tranquila, bem favorável. A gente também usou a habilidade ali do repolho ali no meio, como se fosse nosso chefão ali da partida. Mas foi uma partida bem boa, bem tranquila. Inclusive a gente pegou um buff pra pegar um buff a mais. Então bora pra próxima. Nessa partida tinha bastante dos camelos também. É um bicho bem forte. A gente pegou também aquele modo de preparar as defesas, então a gente não tinha que plantar e na hora a gente tinha que plantar antes da partida começar. Então a gente fez uma fileira de ervilhas, de flores e de repolho junto com as nozes na frente. A gente sobrou também um pouquinho, então a gente botou uma noz bomba ali na parte de baixo também. Essas plantas foram mais por causa dos camelos, que pareciam que ia ter bastante na fase. Então a gente conseguiu defender bastante, muito bem. E depois a gente começou a atacar uns buffs ali na mina, pra gente conseguir destruir os bichos das outras lanes com mais facilidade. Daí na horda final a gente conseguiu amassar os zumbis deles e foi bem tranquilo. Pegamos umas moedinhas e vamos pra próxima. Então mais uma partida. Essa aqui a gente jogou mais tranquilo. A gente pegou umas plantas mais baratas também, focando principalmente nessas plantas mais baratas. E mais um desafio sem o girassol. Era uma fase que era com poucas plantas também. Então a gente jogou pra conseguir fazer poucas lanes, porque a gente não tinha tantas plantas. Então a gente também usou bastante da batata mina, que é uma planta bem barata, pra acabar com os zumbis cones e zumbis, os zumbis ali de balde. A gente também colocou uma mina ali, usou a habilidade, conseguiu jogar ali muito bem ali contra as outras lentes. Então foi uma partida bem tranquila, bem fácil. E então a gente pegou a dupla ervilha também e bora pra próxima. Então, aproveitando que essa fase é com girassol, eu vou explicando como funciona a dupla ervilha. A dupla ervilha é uma disparo ervilha que atira 2 projéteis por vez, e a habilidade dela é a mesma da disparo ervilha normal, porém no final ela dispara uma bola que dá muito dano nos zumbis. Então essa fase também, as plantinhas que estavam no quadradinho, elas não podiam morrer. Se elas morressem a gente perdia a fase automaticamente. A gente já estava mais no fim
da fase do Egito, então tava bem tranquilo. Aproveitando aí vocês vendo a gameplay de fundo, eu já vou pedindo para vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como esse. E se vocês gostaram dessa ideia de narrando as partidas, pois assim tem menos minutagem de vídeo e talvez fique melhor até para vocês dar uma olhada no vídeo e aproveitar melhor. Então vocês vão vendo, pegando umas diquinhas aí no fundo e GG, a partida foi bem fácil e bora pra próxima. Então nessa aqui a gente tinha 3 plantas pré-selecionadas, era o milho, a dupla girassol e também a melancia. São 2 personagens que a gente pega em outros mundos e a outra que a gente vai pegar mais pra frente no Egito, mais aproximadamente na última fase antes do chefão. O milho, pelo que deu pra ver, ele atira milhos e tem a chance de cair manteiga, que paralisa os zumbis. Já a dupla girassol, a gente já tinha pego, eu acho que em outro nível, mas ela disparava 2 girassóis, que seria mais ou menos um girassol que dispara 2 girassóis. Eu não gostei tanto, que demora pra gente botar uma lane inteira delas, eu prefiro ainda o girassol normal, mas eu também gostei bastante do milho. Ali pro final da partida a gente colocou umas melancia pra testar. E parece que ela tipo, é uma catapulta que dá dano em área. Ou seja, em zumbis, se acertar um zumbi, atinge o do lado. Mas foi uma partida bem tranquila e bora pra próxima. Então nessa partida tinha as colônias de fungos, então a gente não podia plantar em cima. E também o limite de plantas, como as outras fases. A gente já foi começando fazendo uma lane de girassóis e destruindo algumas covas, que era uma fase com muita cova. Então a gente já começou a botar os repolhos e as come-cova. A gente também usou uma lane de repolhos boxeadores, que são um bicho que tira muito dano, muito DPS rápido. Então é uma conta que a gente gosta, eu gosto muito de usar em si. Eu já falei pra vocês em outros vídeos que é uma das minhas fontes favoritas. Mas foi uma partida que até que foi muito fácil. Por exemplo, vocês veem aí na gameplay que a gente até teve alguns momentos que eu acho que botou até os repolhos no meio e usou habilidade, porque eles atingem 3 lanes de uma vez. Mas foi partidas bem fáceis. Nesse vídeo só algumas que a gente passou sufoco. Por exemplo, ali na última lane quase que a gente toma. Então a gente passa até com um sufoquinho. A gente não foi em partidas muito fáceis. Essa por exemplo, não foi fácil, mas as outras foram bem tranquilas. A gente só sofreu nesse final aí porque a gente ficou sem. A gente não tinha muito dano em si para matar aquela última lane ali, que tinha só 2 plantas, mas foi uma partida bem tranquila. A gente conseguiu ganhar ali razoável. Então, bora pra próxima. Então, nessa partida aqui, a gente foi na questão das pontas baratas também. Só o reproduxador um pouco mais caro. A gente começou dando girassóis ali no final e mesmo no início a gente primeiro fazia lanes de girassol, depois repolhos lançadores e depois os repolhos boxeadores. Era uma fase que era normal. Essa aqui já eram as últimas fases do Egito. A gente já vai vendo aí na gameplay de fundo muitas covas na partida, mas a gente usou a habilidade do repolho para conseguir acabar com eles. E ali o Gargantor ali em cima a gente usou o gelo e também as minas para conseguir jogar contra ele. E no final a gente finalizou ele, muito fácil, pegamos uma pinhada e bora pra próxima. Então nessa fase era a última antes da fase final. Então era uma fase de preparar as defesas. A gente tinha o gelo ali também. A gente colocou ali as plantas mais caras e umas defesas na frente. Daí a gente usou também o repolho ali no meio para fazer justamente aquela habilidade nossa. Terminamos de fazer as lanes, colocamos a nós ali e ficamos usando a habilidade ali no repolho. Bem tranquilo. Então, já defendendo as linhas ali, era uma fase que tinha bastante planta resistente, então a gente conseguiu defender muito bem. Daí no final a gente usou a habilidade do repolho e conseguimos a girassol dupla. E daí agora vamos para a fase final. Então, aqui estamos na fase final agora do Egito. Então vocês vão vendo a gameplay aí por fundo. A gente deu uma desacelerada ali na velocidade que a gente estava tendo, que era 3.6.
Então vocês vão ver um pouquinho mais a gameplay aqui de fundo. Mas aqui foi para finalizar a fase. Aproveitando aí a gameplay aqui de fundo, agradecer aí pela moral que vocês deram nos vídeos de PVZ, que a gente vai trazer mais episódios com base nas semanas. E foi massa de a gente ter feito esses episódios, e eu vou querer trazer um pouco mais para vocês. E a gente também deu o feedback ali do nosso editor ali. A qualidade do último vídeo, que foi o de Brawl Stars, ficou meio como é que eu posso dizer? Meio sem... ficou meio pixelado, mas bem tranquilo. A gente vai tentar ajeitar isso para depois. Mas a gente vai melhorando a cada dia. A gente vai melhorar a qualidade e dei um feedback também pro editor aí, ideias também de vídeo pra gente fazer também. Aqui vocês vão vendo o chefão. Ele funciona assim, ele vai spawnando os bichos da fase inteira que a gente enfrentou. E o que acontece que quando ele tem uma lane cheia de zumbi ou cheio de planta, ele passa por cima destruindo tudo. Ele também tem um míssil que quando ele cai no chão ele dropa covas. Então essas covas elas caem no chão e fazem a barreira, igual nas outras fases. Então aqui no final começou a aparecer muito Gargantor, então a gente começou a passar um sufoco danado. Mas a gente tava conseguindo até que lidar bem. Sorte nessa lane aqui, que senão a gente perdia. Queria matou e matou todo mundo. Mas tá bem tranquilo. A gente vai matando aí os bichos. Então acho que bem tranquilo. E a gente conseguiu vencer ele. E depois a gente chegou ali na fase dos piratas. Pegamos a chave dos piratas. E é isso. Vocês vão vendo o diálogo aqui. Conseguimos terminar o Egito Antigo. Bem jogado. E é isso. O vídeo. A gente vai vendo agora aqui a fase dos piratas. Foi bem legal a saga nossa ali do Egito. E agora vamos para um nível a mais, que agora é a fase dos piratas. Valeu para vocês e até o próximo vídeo. Falou!